e na sala terceira. E que ela fale aquilo que nós estamos precisando ouvir nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Falei o contrário. Nossa Senhora quer puxar saco dela? Está tudo mentindo. Não, é verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quem Amém. Para testar nossa atenção, os nossos ouvidos, nossos membros. Amém. Quem começou a novena desde o primeiro dia? Levanta a mão. Pode baixar. Quem começou a novena depois do primeiro dia? Levanta a mão. Graças a Deus. Quem está vindo só hoje? Graças a Deus. O mesmo milagre que Deus tem para quem começou a novena, tem para quem começou depois e tem para você que está vindo só hoje também, amém? Amém. Você acredita na bondade de Deus? Amém. Então aplauda Jesus com toda a força do seu coração. Então nosso tema de hoje, muito prazer, quem não conhece, eu sou a Fátima, Fátima da Renovação, Fatinha do Altinópolis, né, casada, 3 filhos. E pela graça de Deus, pertenço a um grupo de oração que se chama Santíssima Trindade, lá no bairro Santo Antônio. Então hoje eu estou aqui para encerrar essa novena. Quero agradecer a meu amigo, meu irmão Nemes, porque eu estou ficando muito ruim da memória. Depois dos entra, né, a gente fica assim. E olha que trem de doido. Eu acordei na madrugada, rezei, ofereci um jejum pela pregação de hoje, vocês acreditam nisso? E esqueci que eu ia pregar hoje. Eu estou passando por uma turbulência, por uns caminhos tortuosos. E esqueci, mas sabe o que é dar um branco total? Eu estou lembrando que amanhã, 7 horas da manhã, eu vou para Resplendor pregar lá. Mas hoje eu esqueci. E o telefone chamou, eu atendi, e meu irmão falou assim: você vai estar hoje encerrando a novena? Eu falei: vou. Ah, você vai? Não vai? Eu falei: eu vou. Você falou que eu vou, então eu vou. Ele conversou comigo um pouquinho, quando eu nem falei com ele, viu, irmão? Deus pague, nem falei com ele, que ele estava me lembrando do Espírito Santo de Deus. E quando ele desligou o telefone, eu falei: Senhor, eu quero te adorar pela vida desse irmão. Se não fosse aquele telefonema, eu não estaria aqui hoje. Né? Então Deus tem os meios que Deus usa até para tocar na nossa lealdez. Aí quando ele falou assim, eu corri lá na agenda e fui ver o tema direitinho. Senhor, como é que pode um negócio desse? Né? Lembrei, jejuei, rezei, entreguei cada um de vocês e esqueci que eu vim. Se ele não liga falando quase 4 horas da tarde, eu não estava aqui. Mas é... Eu não me atendia, não. Hã? Seu telefone não me atendia, não. Ó, você vê que prende. A dele que entrou lá no coisa, estava sem mensagem, até que... Ó, você vê. Até que o telefone deu sinal de vida e eu atendi. Mas eu confirmo a moção do céu, quando a Ângela disse, né, o Espírito Santo na Ângela, que hoje é uma noite de milagre. Não milagre por causa da Fátima, mas milagre por causa do poder da palavra de Deus. Aonde a palavra do Senhor é anunciada, milagres e prodígios acontecem, amém? Amém? Milagre por causa da novena, Sagrado Coração de Jesus. Milagre por causa do tema que será abordado, a Eucaristia, o corpo e sangue de Jesus. Então não tem como a gente falar de Eucaristia, não tem como a gente receber a Eucaristia, não tem como a gente viver a Eucaristia e experimentar milagre, amém? Então se você trouxe a sua Bíblia, você não pode andar sem ela de jeito nenhum. Você pega comigo em João capítulo 6. Aqui está versículo 22 a 60. Só que a gente não vai ler o 22. A gente vai pegando os tópicos, tá? Pegando por parte. Porque o João do capítulo 6 inteirinho é sobre a Eucaristia. Se já disseram para você que a Bíblia não fala da Eucaristia,
Se já disseram para você como aquele anãozinho chamado Nelson Ned, né, vai passar na internet, é bom ele ouvir que eu estou chamando ele de anãozinho, inconsequente, porque aquele responsável fala que a Eucaristia é o biscoitinho da morte, que a Eucaristia é a invenção de católico. Então, com certeza, ele não tem Bíblia, e se tem, ele arrancou os evangelhos e deve ter comido ele com amor. Porque tem na Bíblia e você pode estudar. Né? Tanto está em João, que tem na Bíblia de todo mundo, de todos os credos, como está em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23 seguinte. E depois a gente vai entrar e você vai pegar e você vai ver que maneira São Paulo diz. São Paulo, no versículo 23, no capítulo 11 de 1 Coríntios, ele diz assim: eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Olha a maneira como esse homem fala. Ele não recebeu dos homens, ele não recebeu do bispo, ele não recebeu do Papa, não, ele recebeu do Senhor. E aí ele narra: o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, depois de ter dado graças, disse: tomai e comei todos vós, porque isto é o meu corpo. Então esses inconsequentes, irresponsáveis que falam que não é, que é invenção de católico, é tudo piradão da cabeça e não tem nem ideia do que está falando. Porque já que a gente é evangélico, que a gente vive pelo Evangelho, está no Evangelho, está em toda a Bíblia. Então você pode fazer um estudo do João 6, todinho, até da onde o João começa no 6, até onde termina o capítulo 6, todinho ele fala. Então se a gente pegar, vai ficar muito extenso, a gente vai pegar só os tópicos sem entender do que a gente está falando. Qual é o nosso tema de hoje? Jesus, pão de Deus e pão da vida. Por que pão de Deus? Vamos lá então? João 6, 22. Discurso de Jesus sobre o pão da vida. Alguém pode ler para nós, fazendo favor? No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. E reparando a multidão, que nem Jesus nem seus discípulos estavam ali, entrou na barca e foi até Cafarnaum à sua procura. Encontrando-o na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, buscai-me, não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nele Deus Pai imprimiu o seu sinal. Perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Perguntaram eles: que milagres fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Qual é a tua obra? Buscai não por causa do milagre, mas por causa da comida. O que tinha acontecido ali? A multiplicação dos pães. Então Jesus tinha pegado 5 pães, tinha pegado 2 peixes, foi isso? Sim. E realizou um milagre. Embora disseram e muitos falam que não foi milagre. Só que esses que falam, eu nunca vi eles pegando 5 pães, 2 peixes e repartindo com 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, e ainda sobrando 12 cestos. Disseram que foi uma partilha, que isso não foi milagre. Querido,
As forças humanas somam. Com a graça de Deus multiplica. Se não tiver a mão de Jesus, não tem multiplicação. Então Jesus diz para ele: não creia, já que vocês não creem pelo milagre, creia por causa das obras, creia por causa do que eu faço. Você já presenciou algum milagre na Eucaristia? Se eu ficar aqui para contar os milagres que eu recebo na Eucaristia, eu vou ficar aqui a semana, vou bater a mão atenta aqui, como fala Pedro. E nós vamos passar aqui mês e mês para a gente narrar os milagres. Toda a Eucaristia nós experimentamos o milagre. Só não experimenta se não quiser. Então Jesus vem e dá essa lição para ele. Vossos pais comeram maná e morreram. O único que dá o pão do céu é o meu Pai. Qual é o pão que o Pai do céu dá? O que Jesus estava dizendo com isso? Quem é o pão do céu? O pão da vida és tu, Jesus. O caminho, a verdade e a amor. Onde iremos, nosso Redentor. Então, quando Jesus fala em verdade, ele diga: eu estou afirmando para vocês. Só Deus, só o meu Pai dá o pão do céu. Quem é o pão do céu? Jesus. Outra pessoa continua aí para nós, fazendo favor. 36, 35. Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse, vós me vedes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, não lançarei fora. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Querido, qual a condição para ressuscitarmos? Recebermos a Eucaristia. Nós só vamos ressuscitar em Cristo se nós comungarmos o seu corpo e o seu. Eu não abro mão daqueles que o Pai me deu. Eu não abro mão, de maneira alguma eu lançarei fora. Mas tem que viver comigo, tem que viver em mim. Então não adianta, é com muita dor no coração que eu venho te dizer isso. Não adianta você querer ser de Deus, não adianta você fazer um esforço tremendo para ser de Deus, mas o maior esforço que você pode fazer é não ficar sem Eucaristia. Se você quer ir para o céu, se você quer ressuscitar com Cristo, se você quer viver eternamente, comunga Jesus. É a única coisa. Não tem. Precisamos receber Jesus. Ah, mas eu rezo em casa, eu não preciso ir na igreja, eu comungo espiritualmente. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está dando você nessa noite entendimento da palavra. Se existe algum motivo, se existe alguma coisa que te impede de receber a Eucaristia, lança fora. Lança fora, renuncia, joga fora no lixo. Eu não abro mão do céu por nada. Diga isso comigo. Eu não abro mão do céu por nada. Você tem sofrido? Tem chorado? Os dias difíceis, verdade ou mentira? Misericórdia! Domingo eu chorava tanto que eu falava: Senhor, aonde está indo as minhas orações? E era o domingo da misericórdia.
perguntei uma mensagem dessa, e ligada na Canção Nova, e o Ricardo Sá foi pregar. Eu até que não sou muito fã, eu já vi até de Ricardo Chato. Eu não gosto, eu achei meio enjoadinho, tadinho. Mas achava, subiu no meu conceito. Gente, aquele homem fez uma pregação. Como acreditar em Jesus misericordioso? E deu 7 dicas. Aquilo ali me levantou. Deus, você me levantou do chão, me tirou do pó. Agora eu sei onde está indo minhas orações. E o que é que eu preciso fazer para acreditar que Deus está respondendo as minhas orações? Eu não vejo a hora de Jesus voltar. Eu não vejo a hora de ir para o céu. Por quê? Porque o céu não tem. Eu vinha falando isso com autoridades. O céu não tem sofrimento. O céu não tem dor. Todo mundo que é bom. O céu só tem gente boa. É ou não é? Cadê sua mãe? Minha mãe está no céu. Sua mãe era boa, maravilhosa. A melhor mãe do mundo era minha. Está onde? Cadê sua avó? Sua avó era boa? Nossa, a avó igual a minha, só a minha. Está onde? Está no céu porque era? Então o céu só tem gente. Então vamos lá para o céu, gente. Maranatá. O salmo, né, de domingo retrasado, aquele salmo escrito por Moisés, e o salmista, salmo 90. E o salmista dizia assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Gente, a hora que aquele salmo foi proclamado, mas eu fui chorando. E pensando naquilo que Moisés estava pedindo a Deus: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias e dai-nos sabedoria para esperarmos a tua mão. Porque a gente tem mania de falar assim: gente, essa semana passou num segundo. Você viu como é que o ano passou depressa? Um dia Deus, nós estávamos comemorando o Réveillon, já está acabando setembro. Menino, e esse dia esse dia tinha que ter 48 horas. Esse dia passou muito rápido. Mas você faz um balanço. O que você fez de proveitoso nesse dia? O que você fez de diferente nesse dia? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a viver com qualidade. E aí o salmista ainda diz: Maranatá, Senhor, apresse a tua vida. Mas tem uma musiquinha que eu tenho certeza que você conhece, e que é condição para Jesus voltar logo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. O que é que eu tenho que fazer para Jesus vir logo? Ser santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor. Quanto mais santo eu for, mais rápido o Senhor. E o que é que eu faço para ser santo? Comungue o santo. Se alimente do pão do céu, porque aí você vai ficar santo. E você santo, o Senhor volta no Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Você tem pedido isso? Vem, Senhor Jesus. Você pega a palavra do Senhor, Lucas 18, e a palavra diz assim: será que quando o Filho do Homem voltar vai encontrar fé sobre a terra? Porque está todo mundo desacreditado, está todo mundo tão sofrido, tão calejado, né? O sofrimento. Mas a Eucaristia, o pão do céu, te dá força. Domingo eu fui para a missa de manhã, meu Deus, não ia não, faltava 4 minutos para 8, a missa lá é 8 horas. E eu falei: meu Deus, eu não tenho condição de começar um dia sem o Senhor, deixa eu vazar. Cheguei e estava no glória. Mas eu respirava: graças a Deus que eu vim, graças a Deus que eu cheguei, graças a Deus que eu vou receber o Senhor. Querido, anseia, deseja o corpo e o sangue de Jesus. E não se você quer aguentar firme, se você quer aguentar forte, se você quer resistir até o sangue na luta contra o pecado, receba corpo e sangue de Jesus. Vamos continuar? Outra pessoa pega aí para nós. 41. As autoridades dos judeus começaram a criticar, porque Jesus tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E comentavam: esse Jesus não é o filho de José? Nós conhecemos o pai e a mãe dele. Como é que ele diz que desceu do céu? Jesus respondeu: parem de criticar. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos os homens
serão instruídos por Deus. Todo aquele que escuta o Pai e recebe sua instrução, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. O único que viu o Pai é aquele que vem de Deus. Eu garanto a vocês, quem acredita possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná do deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. E Jesus continuou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é a minha própria carne, para que o mundo tenha vida. As autoridades dos judeus começaram a discutir entre si: como pode esse homem dar-nos a sua carne para comer? Jesus respondeu: eu garanto a vocês, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, não terão a vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. E como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim aquele que me receber como alimento viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os pais de vocês comeram e depois morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a Deus. Murmuravam entre si, dizendo: não é esse o filho de José, o carpinteiro? Não é esse o filho de Maria? Que doideira é essa de falar que ele é o pão vivo descido do céu? As pessoas com meia dúzia de conversa fiada nos começam a questionar sobre Nossa Senhora, sobre o sacramento, sobre o Papa, sobre a Eucaristia. Eles nos põem no bolso e nos convencem em cima da palavra, porque nós não temos conhecimento. O profeta Oséias diz isso, capítulo 4, versículo 11: meu povo se perde por falta de conhecimento. Você já tinha lido esse livro, João 6? Você viu com que clareza Jesus fala? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Porque a minha carne é verdadeiramente uma comida, o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. E eles começaram a imaginar, gente, eles pegaram o pé da letra. Eles começaram a imaginar eles comendo, bebendo o sangue de Jesus, e eles começaram a ficar doidos. Eu falei: não, isso é muito duro de admitir. Nós não podemos acreditar no negócio. Como é que nós vamos comer a carne dele? Como é que nós vamos beber o sangue dele? Nós conhecemos a mãe dele, nós conhecemos o pai dele. Como é que ele é pão vivo descido? O céu está ficando doido. Deve ser o sol da moleira. O sol da moleira faz isso. E aí você vem e pega no versículo 59. Tal foi o ensinamento de Jesus. Está escrito aí na sua Bíblia, pode acompanhar comigo. Tal foi o ensinamento de Jesus, que muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele. Olha que dor. Não eram os judeus não, gente. Não eram aquelas outras pessoas, aqueles curiosos que estavam ali ouvindo, não. Não eram os outros, eram aqueles de caminhada, eram aqueles que estavam agarrados. Tal foi o ensinamento de Jesus, que muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele. E eles começaram a dizer o quê? Isso é muito duro de admitir. Jesus está ficando doido. Quantas pessoas você conhece que já largou a igreja? Quantas pessoas você conhece que já largou a fé? E eu já ouvi coisa tão absurda, gente. Por que você saiu da igreja católica? É porque lá eles não dão vinho, só dão corpo. Lá a gente não come um vinho. Você já ouviu isso? Por que você largou a igreja católica? Ah, porque a missa tem 2000 anos que é a mesma coisa, não muda. Por que você largou a igreja católica?
Porque eu era um preguiçoso, como diz minha avó, sem vergonha da cara larga. Você nunca ouviu ninguém falar já? Nunca vai ouvir. O cara admitir, sabe por que eu larguei a igreja católica? Porque eu nunca fui católico. Eu só ia na missa do galo. Quando o galo ganhava, coitadinho do galo. Era muito difícil. Eu só ia na missa do galo. Como o galo não ganhava, não tinha jogo, não tinha missa, então eu não ia. Por que você largou a igreja católica? Porque eu só entrei na igreja católica o dia que eu casei, o dia que eu batizei meu menino. Eu nunca fui católico de verdade. E todo péssimo católico é um ótimo crente protestante. Verdade ou mentira? E o miserento filho de Jesus e Nossa Senhora sobe lá numa caixinha e pega o microfone e fala que ele era católico e que a vida dele não dava certo, mas depois que ele aceitou Jesus, deu vontade de ir lá e pregar a mão para o pé do ouvido agora. Quando que você foi católico, pessoal? Que dia que eu já te vi na igreja? Que dia que você já teve fidelidade com Jesus? Com a Santa Eucaristia, com Nossa Senhora, com a oração do texto, você abriu a boca e dizer: eu sou católico, apostólico e romano. Eu vivo aquilo que a igreja fala, eu vivo aquilo que a igreja prega. Eu penso de uma maneira, mas eu vivo aquilo que a igreja fala. A igreja falou, está falado. Né? E aí chega onde nós vamos fechar agora. Pega comigo alguém aí, fazendo favor, versículo 66. Então tal foi o ensinamento de Jesus, que muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele. Aí Jesus fez uma pergunta para eles. Está aí dentro do 59 aí desse pedaço, antes de chegar no 66, Jesus pergunta para eles assim: isso vos escandaliza? Vocês estão escandalizados de eu falar que vocês vão comer a minha carne e beber meu sangue? O que vai acontecer então quando vocês verem os filhos do homem subindo para o céu de onde ele veio? Cair todo mundo duro e duro. Vocês estão escandalizados só de eu falar que vocês têm que comer minha carne e beber meu sangue? Aí Jesus vem e explica para ele: eu estou falando para vocês em termos espirituais. E ele explica isso na palavra. Olha que lindo. A palavra é o espírito, é que dá vida. A carne de nada serve. A palavra que eu vos tenho dito é espírito e vida. Eu estou falando com vocês em termos espirituais. Acorda. Eu estou falando com vocês da transubstanciação. Eu estou falando com vocês do milagre que vocês experimentam ali de cada missa. É disso que eu estou falando. E aí entra no 66. Vamos lá, alguém pega aí para nós, fazendo favor? Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram, então não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12. Sobraram só quem, gente? Os 12. Os 72 já tinha dado língua, vazado. Os 72, está falando dos discípulos, só ficou os 12. E aí? Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus acrescentou: não vos escolhiam todos os 12? Contudo, um de vós é um demônio. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem o havia de entregar, não obstante ser um dos 12. Palavra de salvação. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam mais com ele. A gente, quando começa a ver a igreja vazia, a gente, quando começa a ver o povo católico ir embora, quando a gente começa a ver o povo católico largando a fé, a gente começa a pé. Não. Nós precisamos fazer alguma coisa. Por que o fulano está indo embora? Por que o fulano está saindo da igreja? Eu passei e vi o fulano lá naquela portinha nova que abriu. Estava a faixa lá escrita campanha de milagre, o fulano estava lá. Estava lá na campanha das 5 horas da manhã, estava lá no monte, né? O fulano está lá todo dia no culto. A luta para ir à missa, uma luta para ir no grupo de oração, porque está indo demais para a igreja. Mas a hora que está precisando de uma vez, que Jesus perguntou para aqueles: vocês estão vindo por causa dos milagres? Tem gente que está indo na igreja atrás do e não está indo atrás do dono do milagre. Então Jesus chegou para os 12. Jesus tinha que ter falado com eles: pelo amor de Deus, o resto tudo já foi embora. Como é que isso aqui está vazio? Pelo amor, não deixa não. Fica. Não vai não. Né? Eu vou começar a manifestar meu poder. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Tinha argumento, tinha embasamento para convencer ou não tinha? Podia ter começado ali fazendo alguma coisa. Eu imagino Jesus até cantando aquela musiquinha: tô nem aí,
tal foi o ensinamento. Vocês também não querem ir embora? Se vocês quiserem deixar, ó, a porta está. Se vocês pensam que eu vou mudar o discurso, se vocês pensam que a missa vai mudar, se vocês pensam que... Pode ir embora. Isso que vocês recebem é meu corpo e o meu sangue. O que acontece que vocês estão presenciando é um milagre. Esse sangue que eu dou para vocês, o milagre de Lanciano, gente. A coisa mais impressionante do mundo, 100 anos de estudo, de pesquisa, os melhores do mundo. E quando pegaram aquele sangue coagulado, sabe o que provaram? Comprovaram, atestaram que aquele sangue tinha sido tirado naquele dia. Ó, que trem de doido. O sangue que eu e você recebemos na Eucaristia é sangue novo, é sangue que Jesus derrama ali naquele momento do sacrifício no altar por nós. Aquela carne, aquela hóstia, aquele pedaço de carne que você recebe é carne. E você sabe carne de onde? Do coração de Jesus, comprovado em estudo, em pesquisa pelos melhores do mundo. Olha que trem de doido. Provado, comprovado, atestado. É o Senhor. Aquela experiência de Madalena, aquela experiência de Judas, aquela experiência de Tomé, meu Senhor e meu Deus, é o Senhor, não é outro, é o Senhor. Eu vi o Senhor. O Senhor ressuscitou verdadeiramente, é Ele que está na hóstia consagrada. Vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem se retirar? Se vocês quiserem ir embora, pode ficar à vontade, pode ir embora. Mateus capítulo 16, versículo 3 seguinte: Tu és pedra e sobre essa pedra eu edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão abertas contra ela. Se vocês quiserem ir embora, pode ir, mas não vai. É isso que tem que ir. O que Pedro responde? A quem iríamos nós? Nós vamos para onde, Jesus? Você conhece outra igreja que tem Eucaristia? Você conhece outra igreja que tem sacramento? Você conhece outra igreja que tem Nossa Senhora? Você conhece outra igreja que tem o Papa? O Chiquinho daqui? Vai querer ir embora? Só se for feio, bobo. Para onde aqui iríamos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. Olha que bonito. E nós cremos, antes do nosso conhecimento vem a nossa fé. Nós cremos e sabemos por estudo que tu és o Santo de Deus. Mas primeiro, Jesus, eu confio em vós. Eu acredito que é o Senhor. Eu acredito que é o Senhor verdadeiramente, hóstia consagrada. Eu confio em vós. Amém? Amém. Aleluias? Aleluia. Está convencido? Então vamos pegar o que São Paulo fala para fechar e passar a regra. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 11. Porque eu gosto muito desse texto de São Paulo. Acho que foi fascinante. Para nós católicos, então, é fora do normal. 1 Coríntios 11, versículos 23 e seguinte. Bora? São Paulo dizendo, achou aí? 1 Coríntios 11, 23? Amém. Amém? Como é que ele começa dizendo? Eu recebi do Senhor. Olha, gente. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e deu graças e disse: tomai e comei todos vós, porque isso é o meu. Se você for da Santa Ceia da Igreja Batista, eu fui batista e estou te falando isso. A hora da Santa Ceia, o pastor fala: tomai e comei todos vós, porque isso simboliza, isso representa o corpo de Jesus. Qualquer outra igreja que você for, fala a mesma coisa. O que São Paulo fala que o Senhor Jesus disse para ele, transmitiu para ele? Isto é o meu. Não simboliza, não representa, é corpo de Jesus. Da mesma maneira, ele pegou o cálice, deu graças, dizendo: fazer isso em memória. Por que a missa não pode ser diferente? Porque nós fazemos em memória. Foi a única coisa que Jesus nos pediu. Faça isso para lembrar de mim. Participar da missa, você está fazendo algo que Jesus te pediu.
Faz isso na minha memória, faz isso para lembrar de mim, não esquece de mim não. E se tem uma maneira de você não me esquecer, é participando da missa, mas é participar. Porque tem gente que já sai na porta e não lembra da primeira leitura, ele não lembra do evangelho, ele não lembra do salmo, ele não lembra de... Ele fica o tempo todo voando, ele só para na hora da consagrar. É a missa, é o rito todo, não é só uma parte ou outra, é participar. Não é, tem gente que assiste missa, né? Se assiste é futebol, se assiste é programa de televisão, mas missa você participa todos os momentos, do não do pai ao que começa, e vamos em paz que o Senhor vos acompanha. Tem gente que já fica lá mirando assim, o padre fala, vamos em paz que o Senhor vos alcance, porque tem que alcançar, porque o bicho vaza. Vamos em paz que o Senhor vos alcance, e eles respondem, graças a Deus. Tem gente que fala graças a Deus, que chega a tremer o peito, oh glória, graças a Deus, acabou a missa. De alívio que seja, né? Gente, se você participar mesmo é saboroso. Gente, eu quase choro a hora que o padre fala assim, ó, felizes os convidados, oh minha Nossa Senhora. Gente, eu era adolescente, eu era fascinada com som. Na minha época era hits pop som, Aquários, aonde tocava hits pop eu estava agarrada. Eu era fominha, gente, que eu não podia ver uma Kombi passando anunciando onde o som ia tocar, que eu vazava e ia atrás. Casa dos outros, festa onde tinha som, eu nem sabia que festa que era, tá vendo lá. Um dia eu cheguei numa festa e estou lá dançando, e a moça chegou, me empurrou assim, você sabe que festa é essa? Eu falei, sei, é casamento. Ela falou, não, é meu noivado. Ah, quase a mesma coisa, penetra, gente, eu não era convidada não, eu ia de pé. Quantas vezes os homens me pegavam assim, ó, e me punham pra fora das festas, penetra de festa, não é por causa de comida, bebida, é por causa do som, a fomeagem pelo som. Hoje eu estou numa festa e feliz os convidados para a ceia do Senhor. A hora que o padre fala aqui, meu Deus, ninguém vai me pôr para fora, porque hoje eu não sou penetra, eu sou convidado. Tem gente que fala feliz os convidados e está quase chorando. Ainda tem que fazer almoço, ainda tem que arrumar a casa, nossa, dormir amanhã, tem que levantar cedo. É momento de você celebrar, feliz os convidados, oh aleluia, graças a Deus que eu estou aqui como convidada, e convidada de honra, convidada a sentar no primeiro lugar, convidada a fazer parte do banquete. Amém? Amém. Vamos continuar ainda o que São Paulo fala? O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomai e comei todos vós, porque esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será dado por vós, fazer isso em memória. Aí entra a questão onde eu quero entrar. Olha o que São Paulo pede. Versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão, que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável do sangue de Jesus. O que é isso, gente? Comer indignamente. Eu moro amigado, mas o padre falou que eu posso comungar. Você vai para o inferno junto com o padre. Você me perdoa a franqueza, porque o bispo já autorizou que não pode. Você, isso aí eu estou falando uma coisa, tá? Agora vamos lá. Você tem consciência que está em pecado. Você tem consciência que você não está em condição de comungar. Quer ver? Quando fores levar a tua oferta para o altar, diz a palavra do Senhor, e lembrar que alguém tem algo contra você. Meu Deus, a Lúcia reclamou com a Ângela que está chateada comigo. E eu estou indo levar a minha oferta, não estou indo comungar não. Eu estou indo levar a minha oferta para o altar. E eu lembrei, eu fiquei sabendo que a Lúcia não está satisfeita comigo. Eu fiquei sabendo que a Lúcia está magoada comigo. O que é que diz a palavra? Volta, reconcilia com ele e depois leva a sua oferta no altar. Olha que seriedade, a oferta. Por que a gente tem que comungar? Para comungar nem tem que sair do lugar. Porque é o tempo que você vai fazendo isso que São Paulo fala. Leia para mim para você ver se eu estou inventando ou se tem na sua Bíblia no versículo 28. Que cada um examine a si. Está escrito isso na sua Bíblia? Tem certeza? Absoluto? Glória a Deus. Que cada um examine a si mesmo. Aquele tempo que você já participou do ato penitencial, você já cantou, você já glorificou, você já ouviu da palavra, e aí você levanta e vai para a fila da comunhão. Que cada um examine a si mesmo. Eu estou preparado para comungar? Eu estou preparado para receber o corpo e sangue de Jesus? Senhor, eu vou receber o Senhor como um remédio, porque eu preciso de cura, eu estou doente.
Senhor vai curar minha alma, o Senhor vai curar o meu filho, o Senhor vai curar o meu coração. Por isso que eu vou te receber. Eu estou recebendo o Senhor hoje como doente. Que cada um examine assim. Não é você que tem que ficar com o dedão lá onde o Beto é com um lugar sagrado do coração de Jesus. Gente, como é que fica? Fulano, nem quando você está na fila, miséria, essa igreja está perdida mesmo. Essa igreja é vazia. Não é você que tem que contar o doido pro outro, ficar com. Não. Que cada um examine assim. É você que vai se examinar. Naquele tempo que você vai caminhando até chegar no Jesus, se você está em condição ou não. Olha o que São Paulo fala, gente. E vê se não é a cara da nossa igreja, se não é a nossa cara cristão católico. Que cada um examine a si mesmo e coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que come e bebe, sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Em vez de eu comungar para ser salvo, para ressuscitar com o Senhor, eu estou comungando para minha condenação. Eu vou condenado, porque eu tenho consciência que eu não posso comungar. Eu estou em pecado mortal, eu estou inimigo do outro de morte, estou indo receber corpo e sangue de Jesus. Quem vai examinar sua consciência é você. Quem vai ver se você tem condição é você. Você acha que você tem? Vai lá. Ah, não tem nenhum ano ainda que eu confessei. Minha confissão ainda está com prazo de validade, está dentro do prazo, eu vou comungar. Louvado seja Deus. O padre não pode tirar da fila, o ministro não pode tirar da fila. Sabia disso? Não pode. Você pode ir lá e pode comungar. Consciência? Aí olha o que São Paulo fala que trem bonito para a gente acabar. Ó. Esta é a razão. Olha a seriedade disso, católico, pelo amor de Deus. Lembra daquele povo que estava murmurando lá e falando, não é ele o filho de José? Não é ele o filho de Maria? Ué, mas a igreja católica tudo pode? Esse povo, sabe por que esse povo fica murmurando? Por causa disso aqui que São Paulo está falando, ó. Esta é a razão, lê aí para mim na sua Bíblia. Porque dentre vós há tantos adoentados, fracos e até mesmo mortos. Olha, gente, verdade ou mentira de São Paulo? E ele recebeu isso de quem? Do Senhor. Por isso que tem tanto católico doente. Porque não comunga. E se comunga, não comunga como deve, não acredita. O Senhor é o médico dos médicos. Eu estava com um problema na pele, no rosto. O trem foi soltando casca assim, igual cobra velha. E foi vendo aquela coisa medonha. Eu procurei o doutor Luiz Prova, meu amigo, meu irmão. E ele falou comigo, vamos fazer um teste, isso parece ser um câncer de pele. Eu falei, sagrado do coração, não tem nada mais para acontecer. O pão do pobre cai com a manteiga do chão. As murmurações que ele faz, né? Aí fui lá fazer o exame. O dia de pegar o resultado do exame era na segunda-feira. No final de semana eu fiz um PLC da Igreja de Lourdes. No dia que você faz o PLC, você comunga duas espécies. Tá eu subindo no altar da Igreja de Lourdes para comungar e tô assim, Jesus, quantos leprosos já foi curado pelo Senhor? E hoje está eu aqui, a Fátima, com a cisma desse câncer, pelo amor de Deus. Jesus, olha a vergonha, todo mundo pergunta se eu bebo cachaça como linguiça e dou tiro da polícia, porque diz que quem bebe cachaça sai soltando gordo, né? Todo mundo olha pra mim e fala, você bebe? Você bebe? Porque parecia, sabe? Você é pregadora, você bebe? Porque esse rosto aí não engana ninguém. Mas Jesus, você sabe o jeito que eu estou sendo humilhado, eu estou passando tanta vergonha, eu estava andando mais de cabeça baixa, é uma coisa horrorosa, até chegar a ferir. Tão horroroso que estava. E eu estou da fila no altar e oh Jesus, é teu sangue que eu vou receber agora, eu confio em vós. Eu confio em vós. Fui lá, recebi, bebi o sangue de Jesus, comi da carne dele, desci, ajoelhei, fiz ação de graças. Segunda-feira fui pegar o resultado do exame. Estou arrumando para ir pegar, passo uns batom, pinto o cabelo, a minha menina vira e fala assim, mãe, o que você arrumou que seu rosto está bonito desse tanto? Eu falei, tá, não tá, você não reparou não? Fui olhar no espelho, parece que tinha nascido um couro novo. Aquele trem moreno, mais bonito, tudo esticado, bonitinho. Falei, Jesus, está até melhor, está até mais caprichado. E fiquei me admirando, assim, eu nem passava com a dor, mas meu Deus, eu só estava com complexo de superioridade quando me fez. A pessoa exagerou, é muita belezura. E eu ficava naquilo, cheguei lá e falei com a enfermeira, eu nem vinha pegar esse resultado, porque olha o meu rosto. E eu não tinha me passado nenhuma pomada, nenhum medicamento, nada. Ele falou, o que você fez? Eu acredito que foi o sangue de Jesus que eu recebi na comunhão ontem. Eu pedi a Jesus que ele me curasse. Vamos resolver, doutor, se tem lógica. Vamos abrir um resultado só para nossa curiosidade. Nada, 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 nada. Por isso que a mulher fez essa musiquinha, foi por causa desse resultado. Nada, 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 nada. Tinha nada naquele exame. Por isso que no meio de vós há tantos adoentados. Eucaristia é remédio. Comunga com remédio.
por isso que no meio de vocês há tantos fracos, gente que não aguenta sofrimento. Será que quando o fim do homem eu não estou aguentando? Eu não vou aguentar. Esse sofrimento está demais. Aquele que não toma sua cruz e vem após mim não pode ser meu discípulo. Não existe cruz grande, não existe cruz maior, não. Eu joguei pedra na cruz, eu crucifiquei na cruz, eu dancei na cruz. Não! Cruz é cruz. E eu ouvi uma coisa essa semana que eu falei, isso é verdade. A minha cruz não é o outro, a minha cruz sou eu. Eu que sou a minha cruz. São Geraldo, como é que era a oração de São Geraldo? Senhor, livra-me de mim mesmo. Meu pior inimigo sou eu. Olha que bonito. Senhor, livra-me de mim mesmo. Porque eu sou o meu pior inimigo. Porque todos os males sou eu que me causo, eu que me dano. Verdade ou mentira? Por isso que no meio de vocês há tantos adoentados, fracos. Não vou aguentar esse casamento, não vou aguentar esse filho, não vou aguentar essa dívida, não vou aguentar esse problema, não vou aguentar esse vizinho, não vou aguentar esse patrão. Você não aguenta nada, então morre, trem feio. E nem vai para o céu, porque não é frouxo, mole. É por isso que no meio de vocês há tantos mortos. Tem gente que está arrastando corrente na igreja. Você vai para ele, está com cara de fantasma. Você vai para ele, mas você está ruim. Benza a Deus, eu creio em Deus Pai. É ou não é? Feio, amargurado, a cara de maracujá, com a cara seca, a cara triste. O que você tem, irmão? O que é isso? Ih, menino, estou morto. Tem gente que sai da fila da comunhão, gente. Ele sai da fila, você encontra com ele, vai dar nele um abraço, tá jóia? Mais ou menos. O sangue, nem o sangue de Jesus. Miséria, estou mais ou menos. Ih, minha filha, do mesmo jeito. Nem pós-comunhão, você não melhorou? Comeu foi pão. Bebeu foi vinho, não comungou corpo assim, não é possível. Você tem que sair melhor. É por isso que no meio de vocês há tantos adoentados, fracos e até mesmo mortos. Olha o que ele conclui. Esta é a razão porque dentre vós há tantos adoentados, fracos e até mesmo mortos. Se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas sendo julgados pelo Senhor, Ele nos castiga para não sermos condenados pelo mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Examina, faz um exame de consciência. O que está me impedindo de comungar? O que está me impedindo de receber corpo e sangue? Por que essa doençada não sai? A palavra do Senhor vem e diz no Isaías 53: Ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas chagas nós somos curados. Fala isso na palavra ou não fala? Fala, você sabe até de qual comecei, você terminou? Ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas chagas nós somos curados. Se Ele levou sobre si, Jesus vai morrer? Jamais. Já morreu, já foi, já era. E ressuscitou, esta vida é o Senhor. Então Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então por que eu continuo doente? Por que eu continuo doente se Jesus levou sobre si as minhas enfermidades? Porque eu não tomei posse da salvação em Jesus. Eu não tenho vivido como um redimido no sangue de Jesus. Eu continuo vivendo uma vida de miséria. Levanta, meu filho, toma posição. Eu vou comungar porque Jesus vai me curar. A Eucaristia é remédio, remédio que para a vida eu tenho. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu. Agora pega a sua Bíblia e fica de pé para você ler isso para a gente encerrar. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Então pega comigo João capítulo 15. Você vê que tem dentro da Bíblia. Versículo 7. João capítulo 15, versículo 7. Lembra do João 6,53, tá? Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu? Olha o que Jesus está te dizendo no versículo 7 do João 15. Bora? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo que quiserdes e vos será feito. Qual é a condição para você pedir tudo e ser atendido? E como que eu permaneço no Senhor? Comungando. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu? Se permanecerdes em mim, se você comungar e a minha palavra permanecer em vós, pedireis um milagre. Senhor, eu necessito da sua intervenção.
do seu lado e diga para ele: você ouviu o que o Senhor te disse? E se você comungar e for fiel à palavra, você pode pedir tudo. Pergunta para ele: você acredita em Jesus? Então pede. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus provê, Deus proverá. Deus te abençoe, viu? Deus te paga a paciência de me ouvir.